Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu não sei se vai dar para a gente fazer essa live, gente, porque está chovendo muito aqui em Belo Horizonte, a minha internet caiu, estou aqui com meus dados móveis, então se por acaso eu cair aí, vocês me perdoem. Sejam bem-vindos todos. Bem-vindo, Vera. Começou a chover exatamente agora. Aqui. Anitta, seja bem-vinda. Ju. Martinha. O pessoal está chegando aí. Vamos ver se a internet deixa a gente ter essa live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí de qual cidade que você está me acompanhando. Hoje nós vamos abordar um tema que eu também nunca abordei nesses 33 anos que eu trabalho com familiares e dependentes químicos. Estamos aí numa série refletindo sobre os filmes. Então nós já fizemos uma live. A Ju está falando lá de Monte Alto, São Paulo. Wanda, nossa colega do grupo terapêutico. A Shirley, seja bem-vinda, Shirley. Vera Roldão, falando do Rio Grande do Sul. Guarapuava, Paraná. Ilma, já agradecendo. Daqui de Jequi, Bahia. Opa, nós temos gente do Sul e de Salvador, que beleza, Suzana, Marlen, Simone, Roberto, seja bem-vinda, Roberto, bem-vindo. Então nós fizemos uma live maravilhosa, o resgate do soldado Ryan, e nós fizemos aí a mensagem principal do filme e da live foi a última frase do capitão para o soldado Ryan: faça por merecer. Todo o esforço da equipe do soldado William faça por merecer. Então, se você já assistiu esse filme, assiste a live, porque eu faço esse gancho com a dependência e a codependência. Depois nós fizemos uma outra live com o filme Antes de Partir, e que tem como a mensagem central a sua lista de botas. Aliás, está numa época boa da gente fazer essa lista de botas. Quais as coisas que você gostaria de fazer antes de partir? Então, se você não assistiu essas duas lives, assistam. Foram lives maravilhosas. Eu sempre, quando eu termino uma live, eu assisto alguns pedaços para ver se a gravação ficou boa e para ver se eu preciso melhorar alguma coisa. Mas nessas duas lives, eu assisti a live toda, porque eu comecei a aprender comigo, pelas coisas que eu falei na live. Então eu comecei a refletir pelas coisas que eu falei na live. Então assistam, que essas duas lives vão te ajudar muito. É óbvio que as outras também vão te ajudar. Nós estamos aí, né, com a série Coisas que o Dependente Químico Precisa Saber. E hoje nós vamos falar de um terceiro filme. Essa inspiração por esses filmes aconteceu num atendimento de um paciente meu. E no decorrer do atendimento, eu utilizei esses 3 filmes como um processo terapêutico de reflexão com esse paciente meu. E o filme de hoje, que nós vamos refletir, também é um filme de guerra. E é um filme muito pesado, muito difícil de assistir.
mas que no meio da confusão da guerra a gente tem um fio de esperança na humanidade. É o filme Até o Último Homem. Alguém já assistiu esse filme? Coloca aí se você já assistiu, o que é que você achou desse filme e dê a sua contribuição, que tem a ver esse filme com a nossa história, a história da dependência, a história da codependência. Eu tenho certeza que quando você assistiu, você não conseguiu fazer essa reflexão, como eu também não fiz. E agora, recentemente, eu tenho feito essas reflexões de alguns filmes que eu assisti e que me marcou muito. E um deles foi esse, Até o Último Homem. Então eu vou contar um pouco da história do filme para a gente contextualizar as nossas reflexões. Bom, então o filme é baseado em fatos reais que aconteceu, né, nos Estados Unidos. Alô, oi doutor, oi, um abraço para vocês. A Vera está falando, filme ótimo sobre persistência, não importa a dificuldade, sobre persistência, sobre fé, sobre crença, sobre raízes culturais, sobre desafios na família, famílias disfuncionais. Então é muita coisa que nós temos para falar aqui hoje. Vamos ver se a internet deixa a gente falar, né? Então, vamos ver se os dados móveis vão conseguir ficar aí 1 hora no ar. Então vamos lá rápido. Então eu vou falar um pouco sobre a infância do soldado Desmond Doss. Abrindo parênteses, né? Não sei se é essa a pronúncia correta, eu não falo inglês, mas então vocês me perdoam aí pelo inglês. Então, Desmond Doss, ele na infância e na adolescência, ele vem de uma família de classe média. O pai dele era um ex-combatente de guerra, a mãe dele era dona de casa, muito espiritualizada, muito religiosa e que frequentava a igreja adventista do sétimo dia. E ele, como toda criança, ele brincava muito com os 2 irmãos dele, eram 3 filhos, e eles brincavam muito de lutinha, né? E numa dessas brincadeiras deles, brincando de lutinha, ele ficou nervoso e jogou uma pedra no irmão. A pedra bateu na cabeça do irmão e o irmão dele desmaiou. Foi a primeira experiência que ele teve, ainda na infância, com a ideia da agressividade, a ideia da violência. Já na adolescência, ele se deparou com uma outra experiência muito traumática. O pai dele era alcoólatra e quando ele bebia ele ficava muito agressivo, batia nos filhos, batia na esposa, na frente dos filhos e ficava ameaçando a esposa com a arma. E então ele cresceu muito traumatizado com a arma. E ele presenciou uma cena que o filme mostra que é com a mãe, mas no mundo real, segundo o que eu fui buscar de informações desse filme, no mundo real foi uma briga com o tio dele, com o irmão do pai. E aí o pai arrancou a arma para matar o irmão, e aí o Desmond Doss conseguiu, já na adolescência, desarmar o pai e evitou uma tragédia dentro de casa. Além disso, ele foi criado dentro da igreja. Todos os domingos, a mãe dele levava ele, os 3 irmãos, e o pai era muito resistente à questão da espiritualidade e à questão da religião. O pai não frequentava.
É uma história muito parecida de muita gente por aí, né? É muito comum isso em qualquer lugar do mundo. Então, ele cresce numa família disfuncional, mas que tem uma mãe de muita fé e de muita espiritualidade e que passa valores para seus filhos. E aí, quando ele chega na juventude, aos 18 anos, ele estava trabalhando, né, num estaleiro naval dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos começaram a recrutar jovens para reforçar o exército americano para combater nas guerras de 1945, combater o nazismo e o exército japonês. E ele, quando ele vê todos os colegas, o irmão dele ingressando, ele viu que ele não podia ficar para trás, que ele tinha que também se juntar aos amigos dele, ao irmão dele, para lutar por uma causa muito maior, que era livrar a humanidade das loucuras de Hitler. E só que ele se inscreve, né, se alista no exército, e ele carrega para o exército o propósito. E aí é o tema central do filme. O tema central do filme desta live. Estou indo à guerra para salvar vidas e não para tirar vidas. Estou indo à guerra para salvar vidas. E assim ele ingressa na faculdade de medicina, né, nos cursos de medicina do exército, para ele ir para a guerra como um médico e não como o soldado. Então ele foi como soldado, mas para prestar serviços de socorro aos soldados feridos. E quando ele chega no campo de treinamento, ele é pressionado para usar armas. E ele tinha feito um propósito desde a adolescência dele de nunca colocar a mão em um fuzil, em uma arma. E aí ele se recusa a pegar na arma, em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome da fé dele. E aí, por causa disto, ele sofre toda espécie de humilhação que vocês possam pensar. Ele sofre bullying, ele apanha, ele é humilhado, ele é chamado de covarde pelos seus colegas, ele é desrespeitado pelos seus superiores, que humilha ele na frente dos colegas. Ele sofre toda espécie de pressão, até o ponto de ser ameaçado de ser expulso da corporação por covardia, por traidor da pátria, porque não queria pegar na arma por causa da fé em Jesus Cristo. E ele levou a Bíblia para os treinamentos e levou a Bíblia para o campo de guerra. E aí ele entra para a faculdade de medicina, forma, vai para o treinamento e sofre tudo isto. Ele sofre pressão e ele, mesmo sob a pressão, ele não aceita o desligamento do exército, ele quer continuar no exército e vai para as cortes superiores de julgamento.
Até a noiva dele, a namorada dele, que era uma enfermeira, que ele conheceu na igreja, mas o filme mostra que ele conheceu ela lá no hospital, quando ele foi doar sangue, foi acionada para ver se ele aceitava pegar na arma, e ele recusou a pegar na arma. O pai dele, ex-combatente, ficou extremamente decepcionado com o filho e também achando o filho um covarde, mas ele conseguiu, né, ganhar no tribunal militar o direito de defender o país sem pegar em armas. E aí aí ele chega na guerra, e na verdade ele participou de 3 guerras. Então nós não vamos tocar nesse assunto aqui, porque o objetivo nosso não é esse. Então ele é expulso pelas suas convicções religiosas, e quando ele chega no campo de guerra, na montanha, esqueci o nome dela, depois eu vou ver aqui, ele chega na montanha que estava infestado de japoneses, todos, né, dentro dos seus túneis, extremamente preparados, e os americanos chegam e começam a batalha, e começam a morrer muitos americanos. E o nosso herói, ele começa a mostrar a força da fé, da perseverança, da persistência e do amor ao ser humano. A minha missão aqui, a minha guerra, é salvar vidas e não matar. E aí, quando ele vê aquele tanto de soldado morrendo, ele começa a carregar esses soldados. E segundo os registros oficiais, ele salvou a vida de 75 soldados. Mas os amigos deles, consta que ele salvou mais de 100 soldados sem pegar num fuzil. Aqueles soldados que lá no treinamento humilhavam ele, que batiam nele, que chamavam ele de covarde, e movido pela sua fé em Deus, e alguns relatos dos colegas dele, consta que ele teve para morrer várias vezes, e os inimigos, quando ia atirar nele, o fuzil falhava, e ninguém entendia por que o fuzil falhava na hora que ia matar o nosso herói. E ele tem uma cena do filme que é muito bonita, que ele está escondido nos túneis japoneses, e ele encontra um japonês ferido, um inimigo. E ele, como médico, trata deste japonês. O japonês toma o maior susto quando vê o americano, o médico americano, cuidando dele. E aí a gente começa já a aprender algumas coisas. Amar até o inimigo. Cuidar até quem está querendo te matar. Então, ele chegou a quebrar um braço nessa guerra. Eu não lembro como que foi que ele quebrou esse braço. E mesmo com o braço quebrado, ele não deixou de subir nas montanhas, depois que a batalha tinha acabado, em buscar mais soldados feridos. Um braço só. Mas no final do filme,
ele joga uma granada perto deles e ele, para salvar a vida dos colegas, ele chuta essa granada para longe deles. E nesse chutar essa granada, ele fica com a perna ferida. E aí, quando ele fica com a perna ferida, ele é recolhido e volta da guerra. E durante o filme, os soldados morrendo lá nos braços dele, todos eles pedindo perdão para ele pelas humilhações que eles fizeram com o nosso querido herói. Então Desmond Doss, ele nos traz muitas reflexões. Inclusive o comandante dele, o capitão dele, pede perdão para ele. Todos ficam impressionados de ver como que ele é forte emocionalmente e que não se abala diante daquela situação extrema. E quando ele volta, né, da guerra, depois que ele é tratado, ele é condecorado como herói de guerra americano e é condecorado pelo presidente dos Estados Unidos como herói nacional sem pegar em armas. Bom, o que podemos aprender com esta história? Nós, codependentes, independentes químicos, podemos aprender muita coisa, não vai dar para falar tudo. E você, o que você aprendeu com esta história? Coloca aí, escreve para nós aí, o que você aprendeu com esta história? A primeira coisa que a gente percebe, e que a gente tem que perceber nos dias de hoje, talvez eu estou fazendo esses filmes sobre guerra porque eu estou muito sensibilizado com os nossos irmãos que estão morrendo na faixa de Gaza e em Israel. Crianças, idosos, civis, pessoas doentes, mulheres, grávidas, né, pessoas hospitalizadas. Nada justifica um bombardeio daquilo. Nada justifica o terrorismo dos Hamas. Então, a Olivia está dizendo aí que minha mãe adventista teve 7 filhos, nenhum usou drogas. Essa é uma das coisas, né, Olivia, que a gente começa a aprender a importância da espiritualidade na nossa vida, a força espiritual. Não existe nenhuma vitamina que dá mais força do que a força espiritual. Então, a não violência é o melhor caminho. A primeira lição que nós aprendemos aqui, a não violência é o melhor caminho. Eu já escrevi um texto no jornal antigo meu, que eu escrevi: não se constrói a paz construindo armas. Uma outra coisa que é muito importante a gente aprender com essa história: na nossa caminhada, nós teremos muitos obstáculos para enfrentar ao longo da nossa vida. Não existe uma vida fácil. A vida é uma guerra que nós temos que lutar. E não é lutar com aquela preguiça, não. Não é lutar com aquela covardia de estar com medo. É lutar com fé. Como o boss lutou. Então a primeira coisa que a gente pode aprender nessa live
com este filme. A vida é uma guerra e você não entra na guerra com medo. Porque se você entra na guerra com medo, você já é derrotado. E para isso nós temos que aumentar a nossa fé. A fé no poder superior, não importa qual religião que você frequente, mas fortalecer a nossa fé. Alcioneida, um grande abraço. Jaqueline, seja bem-vinda. A Elisa, seja bem-vinda. Bom, uma outra coisa que a gente pode aprender nesse filme é que o nosso herói, o Boss, ele não desistia de salvar vida. E no meio da guerra, com a bíbliazinha no bolso, ele fazia uma oração. Jesus, me dê força para salvar mais um. Ele cansado, machucado, ele fazia esta oração. Jesus, me dê força para salvar mais um de cada vez. Ele ia lá no campo de batalha e pegava e vinha arrastando ele, pondo em risco a vida dele. Então, onde há vida, há esperança. Nós não podemos desistir, nunca. E a gente escuta isso com muita frequência, tanto o dependente químico como a família. Ah, vou chutar o balde, sabe, Cláudio? A gente vê muitos irmãos fazendo isso, muitos pais fazendo isso, abandonando seus filhos na droga, sem buscar tratamento para eles. Para os pais. Então nós temos, onde há vida, há esperança. Nós não podemos perder a esperança e a fé. Não podemos desistir até o último homem. Bom aprendizado esse, né? A gente aprende aqui a importância da fé e da espiritualidade que veio da mãe. Foi a mãe que foi levar os filhos para a igreja. Foi a mãe que foi evangelizar os filhos. Foi a mãe que tratou das raízes culturais, enquanto que o pai estava bebendo. Foi a mãe que preparou este soldado, o soldado da vida, o soldado da paz. Nós vimos também, né, como que nós podemos fazer de um limão uma deliciosa limonada. Então o Boss, quando ele começou a ver como que o pai dele era violento com eles, como era violento com a mãe, como ele estava bebendo, aquela família toda disfuncional, ele teve a força para fazer desse limão uma limonada. Eu nunca vou colocar a mão em uma arma depois do que eu vi aquilo. E aí ele cresceu com aquilo, e provavelmente, eu não lembro se o filme mostra isso, mas provavelmente ele também deve ter ficado sem fazer uso de bebida alcoólica, tão traumatizado que ele ficou com o pai. Nunca devemos desistir dos nossos entes queridos. Essa é uma outra coisa que é importante. E isso é tão interessante, gente, que depois que ele voltou da guerra, depois que tratou da perna, do braço e da perna, muitos anos depois, ele teve uma tuberculose, uma época muito difícil de ser tratada.
e os médicos tiveram que tirar um pulmão dele. Ele casou com aquela noiva lá que ele conheceu lá na igreja, que o filme mostra que ele conheceu ela no hospital, mas ele conheceu na igreja. Eles viveram 54 anos juntos. Ela morreu, ele casou novamente com outra pessoa e ele morreu aos 87 anos de idade. E até os 75 anos de idade, eu achei tão fantástico essa pesquisa que eu fiz, né? Eu não sabia disso, que até os 75 anos de idade, os melhores diretores de Hollywood foram atrás dele para contar a história dele na guerra, e ele recusava, porque ele era tão humilde, mas tão humilde, porque a pessoa que procura viver a espiritualidade, um dos primeiros sinais da espiritualidade é a humildade. A série está falando que nem todo herói usa capa e nem pega de armas. Não, podemos acrescentar isso da série. E nem pega de armas. E aí ele recusou propostas milionárias para falar da vida dele. E só quando ele chegou aos 75 anos de idade, o Mel Gibson, que era um diretor de cinema de Hollywood, procurou ele, aquele mesmo diretor que fez a vida de Jesus Cristo, Paixão de Jesus Cristo, que convenceu ele, falando com ele: você não pode enterrar a sua história, porque a sua história é um exemplo de fé para a humanidade. O mundo tem que saber e conhecer esse Deus que te acompanhou na guerra. E foi com esse argumento que ele aceitou. Em 2017, o Mel Gibson vai dirigir a história de vida do nosso herói sem capa e sem armas. E com muito amor no coração. Olha a humildade dele. E ele, o argumento que ele usava para os outros diretores era o seguinte: procura conhecer a história de vida dos soldados que morreram na guerra. Porque eles sim são heróis de verdade. Boa noite, Dr. Cláudio. Boa noite para todos que estão assistindo essa live tão maravilhosa. Obrigado, Dr. Cláudio, por ser essa pessoa tão especial. Obrigado, Maria Rainha, que ministra suas lives com o coração cheio de esperança. E eu tenho esperança. Para mim, sempre eu tenho esta frase na minha cabeça: até o último homem eu vou estar produzindo conteúdos. Enquanto Deus me dê vida e saúde e disposição, eu estarei produzindo conteúdos para vocês até o último homem que esteja usando drogas. Até o último homem que esteja sofrendo na codependência. Eu acho que vocês estão entendendo. Homens no sentido de raça. Homens e mulheres, eu estarei produzindo conteúdos para salvar até o último homem que tiver numa cracolândia, que tiver num boteco, que tiver numa boca, que tiver dentro de casa, totalmente surtado, pegando de faca, pegando de armas e fazendo aquele inferno dentro do nosso lar. Até o último homem. E esse filme nos mostra também que não é salvar apenas o nosso ente querido, é também
também ajudar a salvar os outros filhos de outras mães que estão sofrendo igual você. Não é salvar só seu irmão, não é só salvar sua família, é salvar a sua geração, a humanidade. Então devemos lutar por algo muito maior do que um homem só, o nosso marido, o nosso pai, o nosso filho, a nossa filha. Nós temos que lutar pela humanidade. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Porque quando a gente está num grupo, quando a gente está buscando ajuda só para salvar o nosso ente querido, isso ainda tem muito do egoísmo. Como diz Jesus Cristo, até os pagãos fazem isto. Até os escribas e fariseus fazem isto. Cuidar dos seus. Porque o amor cristão é o amor que move a gente para salvar até o último homem. Não importa se é nosso parente. Por isso, eu gostaria que todos refletissem sobre isso. O seu compromisso, que conheceu o Cláudio aqui, você que está nos ouvindo agora, você que vai estar nos ouvindo na gravação, o seu compromisso não é só com você e não é só com sua família. O seu compromisso é salvar tantos soldados que estão feridos no campo de batalha com as drogas. E para isto você tem que se preparar. Preparar o nosso herói, o boss, ele se preparou com os conhecimentos da medicina. Ele se preparou do treinamento do soldado que ele era obrigado. Aliás, ele se destacava de todo o treinamento como um soldado que corria mais, que era mais veloz, que era mais ágil, porque ele estava ali de corpo e alma, movido pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi homem com caráter e recusou pegar na arma. E a arma dele era a arma do amor. E para nós que estamos querendo trabalhar com dependentes químicos e codependentes, nós temos que trabalhar por amor. Muito amor do coração. Ele também se preparou com a sua espiritualidade, com o seu contato consciente com o poder superior. Ele se preparou, o espírito dele, e no meio da guerra, você que está aí afundado na cocaína, afundado no crack, começa a conversar com Deus. Começa a pedir a Deus para tirar você dessa situação, para mostrar o caminho para você. Você mãe, você pai, você esposa, você que está aí com o seu ente querido nessa situação, começa a conversar com Deus. Alimente sua espiritualidade, entrega os caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, se for da vontade dele. Vocês estão compreendendo isso? Juliane, seja bem-vinda. Filhas, Lenice, seja bem-vinda. Giroto Luan, seja bem-vindo. Ótima live, obrigado Marlene. Bom, então gente,
vamos pensar um pouco sobre isto. Vamos pensar e lutar até o último homem, certo? E vamos usar as armas que Deus nos ofereceu. A arma do amor. Esta toca o coração das pessoas. Essa toca o amor, toca na alma das pessoas. A Ferraz, um grande abraço aí para a Áurea Ferraz, grande abraço. Joseli, companheira do nosso grupo terapêutico, boa noite a todos. Belquis, bom, a Roseli, um abraço, Roseli, atrasada, mas chegou. Ele foi o herói de guerra. Então, gente, coloca aí, o que mais você pode aprender? Me ajuda a fazer essa live. Tem alguma pergunta sobre isto? O que você aprendeu? O que você está achando dessa live? Coloca a sua opinião aí. O que você está achando dessas lives? Que eu estou trazendo os filmes para vocês. Estou resgatando os filmes que marcaram minha vida. E eu estou trazendo essas reflexões para compartilhar. Até o último homem. Então, é você, mãe, que está me acompanhando, você, pai, você, irmão, você, esposa. Quando você começar a sentir desesperada com a situação, não esqueça. Vá com o braço quebrado, com a perna ferida. Faça a oração até o último homem. Vai com a Bíbliazinha no peito, no coração, com a sua fé, com a sua determinação, com sua crença, com a sua fixação nas raízes culturais. É por isso que o Amor de Gente fala das raízes culturais, do primeiro princípio. Não podemos perder esses princípios de valores éticos, de valores morais, de honestidade. Esses valores são fundamentais para a gente ser feliz ao longo da nossa vida. Para a gente ser um herói sem capa, um herói sem armas. E então, aí, vocês que estão me ouvindo, vocês começam a entender por que tem tantas pessoas, né? Então, vemos aí o nosso colega aí, SOS Sobriedade, o Rodrigo, um grande abraço. Ele está lá com o canal dele há não sei quantos anos, há mais de 10 anos, está produzindo conteúdos para dependentes químicos, até o último homem. E aí algumas pessoas vão falar assim: ah, Cláudio, isso é fantasia, não tem jeito, não tem jeito. A gente tira um da Cracolândia e aparece 50. Aí eu vou falar para vocês o seguinte: eu vou contar uma historinha que vocês todos conhecem. E vocês sabem que eu gosto muito de historinhas. No meu site Portal da Sobriedade, você tem dezenas, centenas de historinhas que eu coloco lá e faço meus comentários pessoais. Então tem uma que me marca muito, que é a historinha das duas andorinhas numa floresta pegando fogo. Quando as andorinhas começaram a ver que a floresta estava pegando fogo, elas começaram a voar. Ir lá na lagoa, encher o biquinho d'água para tentar apagar um incêndio.
E lá na lagoa tinha uma manada de elefantes lá, começaram a dar gargalhada das andorinhas. Até que um dos elefantes chegou para ela, para as andorinhas, e falaram assim com ela: mas você tem certeza? Vocês acreditam que vocês vão apagar aquele incêndio carregando esse tiquinho de água? Aí a andorinha mais falante virou para o elefante e falou assim: não, nós temos consciência que nós não vamos apagar esse incêndio, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, esse incêndio vai dominar a floresta inteira e vocês aí, um bando de folgado dentro dessa lagoa aí, vão ficar sem ter nada para comer. Aí o elefante assustou com aquilo, né? Meu Deus, não é que essas andorinhas têm razão? Aí ele foi lá, chamou os colegas todos, fizeram uma reunião de emergência lá. Nós temos que ajudar as andorinhas, senão nós não vamos ter o que comer. Aí os elefantes encheram a tromba de água. Tromba? Nem sei se é assim que fala. Vocês me perdoam, tá, gente? Essas palavras que a gente tem costume de dizer, às vezes eu trombo nelas. E aí cercaram o foco do incêndio na floresta e jogaram aquele tanto de água lá, e aí conseguiu acabar com o incêndio. Então o trabalho que eu faço, que o Rodrigo faz, que a Helenise faz, que a Romina Miranda faz, que o Amor de Gente faz, que o AA faz, que o NA faz, nós somos as andorinhas apagando o incêndio. E sensibilizando, tentando sensibilizar os elefantes da sociedade. Então seja mais uma andorinha. E como diz um ditado antigo, uma andorinha só não faz verão. A Anitta está dizendo que profunda essa live, Dr. Cláudio, coloca a gente para refletir. Obrigado por esta live maravilhosa. Muito obrigado pelo retorno. Então, se junte a essas andorinhas. Para de ficar deitado lá na lagoa, reclamando que a floresta está pegando fogo. Saia desse comodismo e vá à luta, vai para o campo de batalha, vai para o treinamento sem armas. A arma do amor, da palavra, do sorriso, do acolhimento, da esperança e da alegria. Quem trabalha com dependentes químicos e codependentes tem que trabalhar com amor e com alegria. Não é só uma questão técnica. Não é só fazer cursos de PhD nos Estados Unidos, na Europa, nos quintos dos infernos. É também esse acolhimento amoroso. É pegar aquele soldado que está no meio da batalha, todo machucado, na batalha da codependência e da dependência, né? É pegar esta mãe, este pai, esse dependente químico, carregá-lo e trazer ele para o tratamento e curar as suas feridas do corpo e da alma. E isto é só com um poder superior. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. E aí, quem quiser salvar o mundo, começa amando sua família. Boa, Dolores! E quando você começa a amar a sua família, você começa a amar a sua comunidade, você começa a amar. Sabe, o dia que o ser humano entender que o Pai Nosso acaba as guerras do mundo. Primeira coisa, Pai Nosso que estais no céu. Quem fez essa oração?
Foi Jesus Cristo, né? Todo mundo sabe disso, não é isso? Todo mundo sabe que foi Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu. Então, primeira coisa, olha esta frase, o dia que a gente tomar consciência desta frase, no fundo da nossa alma, acabou as guerras do mundo. Porque Jesus fala Pai Nosso, Jesus não fala meu Pai que está no céu. Então quando Jesus fala Pai Nosso, o que nós somos de Jesus? Nós somos irmãos de Jesus. Filhos de quem? Filhos do mesmo Pai. Então, o dia que a gente tomar consciência que nós somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança dele, aí vai desaparecer a baixa autoestima, vai desaparecer a ansiedade, vai desaparecer o medo, vai desaparecer as nossas fragilidades. E aí nós vamos ter força para ir no campo de batalha e salvar até o último homem. Compreenderam isso? Coloca aí o que você está achando dessa live. Lembrando que na terça-feira nós temos uma outra live no canal do YouTube Criarte Vida, que hoje virou o canal, o Portal da Sobriedade. Toda terça-feira às 20 horas nós temos uma live lá, recebendo convidados, e às vezes o convidado sou eu. Lembrando também, eu queria agradecer a todos vocês que me seguem aqui no Instagram, porque ontem nós fizemos uma virada histórica aqui no Instagram. Nós passamos de 5.000 seguidores. Mais de 5.000 seguidores estão acompanhando esse conteúdo. Ah, Cláudio, só 5.000 é pouco. Para mim é muito bom, porque aqui no nosso Instagram você não vai ter coisa para você passar tempo, você não vai ter bobagem, você não vai ter ninguém, você não vai ver ninguém falando mal de ninguém, você não vai ver fofoca, você não vai ver fake news, você vai ver um conteúdo de qualidade que a gente faz com muito amor. Aliás, coloca aí para nós, o que você está achando? Nós estamos aí chegando em 170 produções, mais de 5.000 pessoas me acompanhando. Então, coloca aí o que você tem achado do nosso conteúdo. Estão te ajudando em você sair dessa guerra. Estamos conseguindo resgatar até o último homem que está ferido no campo de batalha, e na verdade é um campo de batalha numa família que se encontra com um dependente químico na ativa e a família fundada na codependência. É um campo de batalha. Então, através da internet, eu estou indo atrás de vocês para salvar até o último homem. Joseli, lives maravilhosas, cheias de conteúdo e reflexões que todos necessitamos tanto. Dr. Cláudio, o Senhor faz toda a diferença. Gratidão. Oh, obrigado, Joseli. Obrigado. Fico feliz de saber que eu estou fazendo parte da sua recuperação. Então, o médico da guerra, o psicólogo da guerra está pegando cada um dos feridos que chega aqui e levando para o tratamento. Uma alma vale mais que o mundo todo. Isso é interessante, sabe, Lenise? O Padre Oswaldo, que é o fundador da família de Camargo, quando ele começou a fazer o trabalho com os dependentes químicos, ele foi dar uma palestra numa escola, divulgando o trabalho da família de Camargo, da fazenda de Camargo.
E aí uma menina perguntou para o Padre Oswaldo assim, qual que é o índice de recuperação da fazenda do senhor? Aí o Padre Oswaldo virou para ela e falou assim, ô minha filha, nós não temos esta estatística, mas suponhamos que seja a menor de todas. Suponhamos que esses anos todos que existe a fazenda, nós conseguimos salvar uma pessoa só. E se essa pessoa fosse seu pai, já valeria ter a pena todo o nosso esforço. E ele, com a humildade dele, ele virou para a menina e falou assim, mas eu acredito que é muito mais do que um. Então uma alma vale mais que o mundo todo. E uma outra coisa que a gente pode aprender com o nosso herói, o Doss, é que era um soldado de cada vez. Ele ia lá, os recursos dele eram limitados. Ele não conseguia carregar 2 soldados de uma vez. Ele descia um penhasco de 120 metros de altura, ele colocava a pessoa na corda e descia com ela para os companheiros pegar lá embaixo. Um soldado de cada vez. E quando ele chegava lá morto de cansado, ele acionava o poder superior e falava com Deus, Deus, me dê força para buscar mais um. E a cada vez que ele conseguia um, ele pedia de novo, me dê força para buscar mais um. E o que é mais interessante, eram os soldados que fizeram bullying com ele, que bateram nele nos alojamentos, que chamaram ele de covarde. E ele estava salvando aqueles companheiros. Bom, a Vanúcia, Euso, Drica, Jaqueline, ela está dizendo aqui, tanto o resgate do soldado Rai como antes de partir foram ótimos estudos dos filmes comparado com a doença da dependência química. E agora esta live que verei desde o início com toda a atenção. Boa noite. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês que se preocupam em nos informar e ajudar. A semente de vocês jogam para nós, codependentes e independentes, frutificam e salvam. Que bonito, Joseli. Fico muito feliz. Obrigado pelo seu retorno. A Euso Carvalho, todos os dias apaga um incêndio, trabalho na CT. É isso mesmo, viu, Euso? Apaga um incêndio e está numa guerra sem armas. A arma do amor, do abraço, da fraternidade, do ouvir o companheiro que está em depressão, que está em crise de abstinência, que está querendo ir embora, né? É esse abraço, é esse companheirismo que normalmente tem na comunidade terapêutica. Que Deus continue te abençoando aí, viu? Quanta sensibilidade é sobre isto. É isto mesmo, né? É a sensibilidade ao sofrimento humano, a empatia, ao cuidado. E o cuidado com a gente também, né? A gente tem que cuidar, ter esse cuidado e essa sensibilidade conosco também. Porque, afinal de contas, o primeiro homem que a gente tem que salvar somos nós mesmos. Né? O nosso companheiro Boss primeiro teve que se encontrar com Deus para ir salvar os irmãos. Anitta, obrigado, Dr. Cláudio, por ser essa andorinha abençoada. Que pousou em minha vida. Deixa vocês vão fazer eu chorar. Obrigado, Anitta. Fico muito feliz com o retorno. Bom, está chegando o pior momento da live. A Jaqueline está falando que a espiritualidade nos sustenta. É muito bom. Eu estou passando por isso, como minha brincar na rua, mas Deus está cuidando e eu estou
procurando ajudar ela. Isto mesmo. Essas lives de filmes são ótimas. Semana que vem nós vamos fazer um filme. Nós vamos fazer uma live com um filme também maravilhoso, que é um filme lá dos anos 80. Estou tirando ele do fundo do baú, que é Um Sonho de Liberdade. É um filme também muito pesado, que me marcou minha adolescência, minha juventude. E nós vamos trazer isso aqui, pegando o gancho da dependência e da codependência. Vocês não podem perder, convida seus familiares, convida seus amigos para estar nos acompanhando. E ao vivo é mais gostoso que na gravação, porque ao vivo vocês interagem comigo. Então eu fico feliz, está gostando das lives de filmes e nós perseguindo o Dr. Cláudio. Tem aquela também do garotinho que devolve ao mar de estrelas. Essa também é boa, né, Roberto? Isto mesmo. Para ela fazia diferença. Grande abraço aí, bom te ver aqui, viu, Roberto? Suas lives mudam minha vida. Que gostoso, Olívio, saber disso. Um adulto questiona se ele não percebe que tem centenas de milhares. Muito boa essa historinha das estrelas. Depois nós vamos começar a fazer umas lives de histórias para crescer. Muito legal. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço a todos. Ainda bem que meus dados móveis deu para a live toda, que eu continuo aqui sem internet. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de semana e uma semana maravilhosa, e que nós possamos ter força, coragem, determinação e energia para salvar até o último homem. Tchau, tchau!